Muito boa noite, senhoras e senhores. Programa Café com Líderes, o nosso podcast semanal, toda segunda-feira, sempre a partir das 20 horas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje o meu convidado é uma autoridade na área de medicina, mas eu poderia também na área de liderança, na área de referência em homem que sabe conectar grandes líderes. E melhor que isso, ele consegue fazer a pessoa melhorar de saúde, melhorar sua qualidade de vida. Muito mais do que isso, ele trabalha muito perto da cura, dos tratamentos muito especiais. Eu tenho a honra de chamá-lo de amigo, mas eu tenho que fazer uma apresentação muito formal aqui. Vou tentar. Dr. José Irineu. O sobrenome principal eu vou deixar para ele falar para eu não cometer nenhuma gafe. Atua em medicina sistêmico integrativa e regenerativa. É especialista em nutrologia e oftalmologia, com formação em homeopatia, nutrologia ortomolecular, homotoxicologia, ozonioterapia, terapia por informação biofísica, fitoterapia tradicional chinesa, terapia neural, plasma risco em plaquetas, ozonioterapia, iridologia, clínica e comportamental e otimização neurofisiológica. Desenvolvedor de produtos médicos, pesquisador, professor de cursos pós-graduação, conferencista. Além de ser um ótimo comunicador, dá um soquinho aqui, é uma honra receber o senhor aqui. Eu sei que o senhor é muito humilde, mas merece toda essa apresentação pela qualidade e por ser uma das maiores referências no que tu faz no Brasil. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, agradeço a você, agradeço a todos que estão nos assistindo. Vai ser um prazer conversar contigo aí sobre tudo que está acontecendo na medicina, tudo que vai acontecer na medicina. Tudo que vai acontecer na saúde das pessoas, isso é muito importante. Nós temos um público de várias áreas e de várias classes. E esse é o diferencial do Café com Líderes. Mas sempre procurando identificar e fazer com que líderes pequenos, médios, grandes, se identifiquem com grandes líderes. Esse é o propósito de trazer aqui hoje, identificar o nosso público com a tua tamanha autoridade no que tu faz. Mas nem todos nós, igual eu, conhecem tão profundamente essas palavras técnicas. Em resumo, o que o senhor faz com tanta coisa boa assim? Vamos adaptar ao nosso público, né? Que são os líderes. Você, como líder, tem que ter principalmente um alto desempenho. Que nem a sua empresa tem que ter um alto desempenho, você tem que ter. Você é a empresa. Eu sou a empresa de mim mesmo. Então, além de divulgar a minha empresa, que é a mim mesmo, eu tenho que ter um alto desempenho neurocognitivo, ou seja, a minha capacidade de avaliar tudo que está acontecendo, tomar a melhor decisão e também ter um desempenho biológico. Porque se eu estiver doente, se eu estiver sem energia, se eu estiver sem capacidade de ter um corpo saudável, começou a comprometer toda a minha vida. Não só profissional, como pessoal, como social, ou seja, todos os aspectos da nossa vida, né, físicos e metafísicos, eles dependem da estrutura do como é que está o teu templo, né? Se o templo está bem, já começa a melhorar. Se eu tenho capacidade de avaliar a realidade com qualidade, que esse é um problema que nós temos hoje, né? Nós estamos com muita informação nos deixando tontos e nos deixando sem a capacidade de avaliar a realidade e tomar as melhores decisões. Então, otimizar isso, manter no seu melhor, esse é o meu objetivo. O meu primeiro movimento sempre foi curiosidade de como é que o corpo humano funciona, como o ser humano funciona e como otimizar. Tanto buscando para mim, obviamente, em primeiro lugar, e buscando para os meus pacientes e meus clientes o que eles estejam ótimos. E você, como querendo ser um líder, querendo ter sucesso, você não começa pelo carro, nem começa pela empresa, começa com você. A empresa começa no líder. Ela não termina no líder, ela começa e termina, né? Então esse é o meu objetivo, fazer com que todos nós, né, e você que está nos assistindo, seja o melhor líder possível. Eu tenho uma tese baseada no que o senhor está falando, é a tese de quem anda de voo comercial. Tu entra no avião, seja de primeira classe ou não, tu tá dentro do avião, a aeromoça vai passar, o aeromoço vai passar as instruções, eles são muito claros. Uma das principais coisas que eles falam é o seguinte: em caso de despressurização, bote a primeira máscara em você e depois no coleguinha do lado. Porque
Se eu tentar botar no coleguinha, colocar em mim e a despressurização for muito forte, morre os dois, abraçados. Então, o que o senhor está me dizendo hoje, basicamente, é a tese do avião. Cuida, bota a máscara em ti para te ter oxigênio e salvar o amigo do lado. É mais ou menos isso? É isso. Eu uso de uma outra maneira, que é o seguinte. Quem está embaixo da ponte não pode salvar quem está embaixo da ponte. Então, você tem que sair debaixo da ponte primeiro, para depois ir tirar o outro debaixo da ponte. Entendeu? Na prática, doutor, alguém que está nos assistindo, ou no teu dia a dia, o primeiro contato contigo, eu preciso estar com algum sintoma? O que eu preciso fazer para procurar um profissional igual o senhor? Que é um pouquinho diferente. Eu não estou lá com um aperto no coração. Mas o que eu preciso estar sentindo ou não? E a segunda pergunta, dentro dessa mesma pergunta, o senhor está falando de algo preventivo e também corretivo? Falando da minha língua, claro. Sim, claro. É assim, eu dou muita aula, né? E como eu faço uma formação de várias especialidades, me perguntam, doutor, qual é a melhor técnica para tratar diabetes? Eu respondo, a melhor técnica para tratar diabetes é não ter diabetes. É verdade. Não conheço outra. Entendeu? Todas as que eu faço são ótimas, mas nenhuma delas é tão boa quanto não ter. Ou seja, você não... Você vai esperar ter problema na tua empresa para melhorar a organização dela, otimizar e aumentar a tua empresa? Então, o teu objetivo é mantê-la bem e crescê-la. É a mesma coisa com você. Então, você tem que não ter doença e, mais que isso, essa é a grande coisa, otimizar o teu desempenho. E terceiro passo hoje são os 3 passos. Primeiro, não ter. Segundo, otimizar. E terceiro, estender. Você quer ganhar bem, quer ter um grande ganho, ter ótimo sucesso e quer morrer em seguida? Ou quer aproveitar esse sucesso, viver esse sucesso? Você tem que viver. Então, a extensão de vida hoje já está presente. A mudança de paradigma que os nossos avós ou bisavós viviam até 60, depois passou para 80, agora 95, você já pode começar a pensar em 110, 120 anos de idade com desempenho. Não é velhinho caindo, não. É você ter uma longevidade ativa. Você quer ter relacionamento, você quer ter social, você quer ter familiar, até 80, 90, 100, 120 anos. Isso já está possível hoje, certo? Que é o que nós viemos estudando. Então, o objetivo é, eu preciso ter alguma coisa. Na medicina convencional, é óbvio que você trata doença. Eu dou um exemplo simples aqui. Eu falo ao paciente, eu não trato pedra no rim. Eu trato o rim que faz pedra. Uau. Então, você tem pedra no rim, vai no urologista e tira a pedra, o nefrologista e tire a pedra, por favor. Mas só que para mim você não curou você não curou a doença, não é, para mim a doença não é a pedra, para mim a doença é o rim fazer pedra. Então, o que está acontecendo no teu organismo que você tem fazendo pedra? É isso que eu vou tratar. Então, você não tem que ter a pedra ainda, entendeu? Você antes, tem que fazer sempre. Vou dar um exemplo. Perdão. Você faz todo ano, e isso é uma coisa que as pessoas têm que mudar. Elas consideram que é muito normal e é um bom investimento todo ano, 2 vezes por ano, gastar 2, 3, 4, 5 mil reais para fazer a manutenção do carro. Verdade. Você faz a manutenção do teu carro e gasta 2, 3, 4, 5 mil por ano. E o carro você vai trocar daqui 2 anos. Você vai trocar o teu corpo? Nunca. Verdade. Isso aqui não troca nunca. E você quer que dure 80, 90, 100 anos. Você poderia ter um carro que dure 100 anos sem fazer manutenção? Não. E as pessoas acham que fazer a manutenção, aí é despesa. Eu não vou gastar com isso. Você não está gastando. Você está gastando com o carro. Deixa o carro lá. É melhor gastar com você com o carro. Você vai trocar o carro e você Até não gasta porque com o você. carro eu tenho a opção de comprar um carro mais barato, mais caro. Eu tenho a opção de andar dos carros de aplicativo, o busão, enfim. O corpo eu não tenho opção. Não. Eu não vou trocar o meu corpo aqui hoje. Não. Né? Não. Imagina que você tem um carro e tudo você faz de carro. Você vai botar o lixo na rua, tem que botar o carro. Você vai na farmácia da esquina, tem que ir de carro. Ou seja, você nunca mais pode andar a pé, vai ter que andar de carro a vida inteira. Uau. E esse carro você nunca vai trocar. Uau. Você vai cuidar desse carro ou não vai cuidar? Vai. Isso aqui é o seu carro, o seu veículo que você faz tudo. Vai no banheiro, sai do banheiro, vai para a sala, volta da sala, vai tudo. Nada você faz sem esse veículo. E você quer que ele dure bem sem manutenção? Não tem lógica. Não tem lógica. E você quer que esse veículo tenha alto desempenho, tenha sucesso, tenha ótimos relacionamentos pessoais, tenha ótimos relacionamentos sociais, tenha ótimo desempenho profissional?
sem manutenção, sem fazer nada. Ah, vou deixar, vamos ver o que acontece. Vai acontecer. Vai acontecer. 95% das pessoas não fazem nada. 95% das pessoas com mais de 60 anos ou 70 tomam remédio e têm doença. Uau. Quantas pessoas você conhece com mais de 70 anos que não estão tomando 2, 3, 4 remédios? Verdade. Ou seja, você está doente. É verdade. A tua qualidade cai. Ninguém vai me dizer que tem... A partir dos 40 anos, as pessoas hoje, os estudos Porque o senhor apontou para mim, não entendi. 40 anos. Exatamente. É a mesma coisa que 20? Não é. É o mesmo desempenho? É verdade. É a mesma capacidade de velocidade de raciocínio? É verdade. É a mesma capacidade... Então, se só o neurológico cai 20% de desempenho neurocognitivo, o que significa o teu desempenho neurocognitivo cair 20% para você que é empresário? Que valor tem isso? Entendeu? Se você otimizar de 60%, 70% para 90%, o que isso significa no médio prazo em termos financeiros? 20 mil vezes mais do que custa um tratamento para otimizar e fazer isso. Doutor, eu queria que tu me desse um exemplo, 2 exemplos, 3, quantos que o senhor quiser falar, práticos de hoje, de pacientes que o senhor acompanha, alguma coisa que tem lhe marcado como um grande resultado de trabalho no dia a dia, porque o senhor tem muitos pacientes a nível de Brasil e fora do país. Sim. Só lembrando que o doutor é Aliás, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Estar aqui no estúdio Fala E, onde estamos produzindo esse programa para você toda segunda-feira às 20 horas, com todo o respeito, é o melhor estúdio e é só esse estúdio que proporciona um cara desse nível, dessa qualidade. Então fica marcado aí que tem muita novidade por aí. Doutor, me explica um caso ou 2 casos hoje que tem vivenciado que o Jeff, o cara era assim, ou a pessoa, né? Sem, claro, dentro da ética que pode falar, e que tem mudado a vida. Porque esse cidadão lá, na mesma proporção minha, de tanta gente que está nos assistindo ou que vai assistir em algum momento, deve ter 1000 problemas e deve ter te procurado depois do problema. Eu vou dar exemplos ligados às questões que nós tratamos, tá? Nós temos 2 triângulos no organismo. Tem um triângulo é uma empresa. Eu vou falar, como nós estamos falando para empresários, né? Então, principalmente, vou falar na linguagem empresarial. Você tem um sistema gerencial. Como empresa, você tem o gerencial e o operacional. Os operários, que é o operacional, e o gerencial. Os 2 são triângulos. O triângulo gerencial, que é o principal, é neuroimunoendócrino. Na tua empresa, você tem o financeiro, de vendas, de produção. E no organismo é neuroimunoendócrino. O sistema imunológico é o responsável pela saúde. Quando o teu sistema imunológico falha, é que você faz Alzheimer, faz aterosclerose, faz artrose, ou seja, todas as doenças estão ligadas a uma falha, um problema no sistema imunológico, que nós chamamos hoje de inflamação crônica de baixo grau. Ela é crônica, permanente, de baixo grau, que você não percebe, por isso que não tem que esperar o sintoma, então você já pega antes, e ela vai destruindo o organismo. Eu dei aula em 2 congressos, um de Alzheimer, com inflamação crônica de baixo grau, e outro de câncer, de inflamação crônica de baixo grau, falando dessa questão. Então, quando você mantém o sistema imunológico ótimo, você tem resultados. Aí eu vou dar um exemplo. Uma paciente que veio com fibromialgia, entendeu? A fibromialgia dá dor crônica, incapacidade, não conseguia sair de casa, dores, chegou a dar depressão, porque dor crônica dá depressão, obviamente, né? E aí, o que acontece? Na medicina convencional, ela é excelente para tratar com remédios para cortar a dor. É a coisa da pedra, né? Cortou a dor. Mas o processo inflamatório das terminações nervosas lá embaixo, que estão dando alarme e, portanto, a dor, aquela inflamação crônica em todos os tecidos não estava sendo resolvida. Então, o que nós tivemos que fazer? Trabalhar todo o sistema imunológico, desintoxicar, desinflamar, reorganizar todo o sistema imunológico. O que aconteceu? Naturalmente o alarme vai cair e, portanto, desliga o alarme, parou a dor. Então, nós, entre aspas, curamos. Claro que essa paciente tem uma fragilidade hereditária nesse sistema imunológico, eu tenho que manter ele sempre sob cuidado, mas ela está ótima, ótima. Outra coisa, por exemplo, o sistema cardiocirculatório, né? Paciente com pressão alta, começa a ter pressão alta. O que acontece? Vou simplificar, né? É o sistema hidráulico, começa a distribuir sangue. Se você está todo inflamado, intoxicado, começa a ter dificuldade do sangue chegar. Como é que você faz se não chega o sangue? Empurra mais forte. O que é o empurra mais forte? Aumenta a pressão.
Tanto que 90% das hipertensões são chamadas essenciais, não tem um diagnóstico. Por que não tem um diagnóstico? Porque não estão procurando a causa, que é uma congestão, entendeu? Você depois leva alguns meses para limpar, desintoxica, cai a pressão sozinha, entendeu? Eu não tiro o remédio, ele sai sozinho. Então, essa parte imunológica. A parte hormonal. As células só fazem duas coisas. Ou ela gera energia, ou ela faz produção. Você tem que ter energia para fazer todas as suas atividades. Essa é a parte principal. Mas uma parte da energia vai para a produção. Você produz cabelo, produz músculo, produz saliva, produz lágrima, produz suor, produz colágeno na pele, você produz tudo. Toda essa produção, quem comanda as células para produzir? Os hormônios. Então, a partir dos 40, a qualidade de atividade dos teus hormônios já começa a cair. Então, o teu nível de energia não é o mesmo. O teu dia acabava antes, não acaba? Acaba antes. Verdade. O teu sono já não é igual, porque de noite precisa de energia para o sono. A tua capacidade de ganhar massa muscular diminui. A qualidade da tua pele por produção de colágeno cai. As mulheres têm muito produção de lubrificantes, a pele fica seca, o cabelo fica seco, o olho fica seco, a qualidade da unha, ou seja, a produção começa a cair. Então você tem que otimizar a parte hormonal para que isso aconteça. Aí um exemplo é atletas. Olha, eu já não estou ganhando o que eu ganhava. Não tem rendimento. E empresário, olha, meu dia acabou. Chega fim da tarde, que é a hora que eu tinha mais desempenho para resolver problemas da empresa, eu não consigo mais. E eu acordo cansado porque o meu sono, falta energia para o cérebro, já não está mais. E faltou energia para o cérebro, meu amigo, se você é empresário, não precisa falar mais nada, né? Entendeu? E a parte neurológica, nós temos dois sistemas neurológicos. Esse aqui, que a gente chama de voluntário, que a minha vontade comanda, então eu faço tudo que a minha vontade diz, mas tem o involuntário, que é o quê? Quem é que está comandando o teu intestino? Quem é que está comandando o teu coração? Quem é que está comandando o teu rim? É esse outro sistema. Esse sistema, ele vai dar toda... De manhã cedo você levanta e tem energia, e de noite você relaxa. Então você começa a ter problemas nessa parte de relaxamento noturno, de desempenho diurno, porque, na verdade, o neurológico e o hormonal trabalham junto, porque um dá os comandos para movimento e o outro dá a geração de energia e produção. Então você tem que organizar o paciente. As pessoas chegam totalmente desorganizadas. Então assim, estou falando, você está pensando em você, né? Eu estou precisando ir lá no Irineu, estou precisando ir no Irineu. É verdade. Entendeu? Ah, vou esperar ficar com diabetes. Você vai esperar ficar com diabetes para a gente otimizar. Porque na verdade, entende? Então assim, você sabe que o desempenho não é igual. No momento que eu ativar o teu organismo e aumentar o teu desempenho, que valor tem isso? Que valor tem isso? Entendeu? O tratamento é caro, não tem problema. Vamos negociar. Tu me paga 10% do aumento de rendimento que você tiver na sua empresa. Eu vou ganhar muito mais dinheiro se você me der 10%. E o cara é um ponto de vista, né? Porque o que é caro? Né? É claro, hoje está tudo muito caro, mas ter qualidade de vida e poder. E eu não estou fazendo mexer, não, é porque eu conheço o teu trabalho, eu sei da qualidade que tu é como homem, como profissional, enfim. Mas saber que o exemplo do carro é o maior exemplo que tu deu aqui, né? Cara, o nosso carro não pode parar. Não. E não pode andar capengando. Não. O pneu careca vai dar problema na estrada. Vai. Não, desempenho é tudo. Otimização de desempenho é tudo. Você tem que estar no seu máximo. Doutor José Irineu, uma pergunta bem assim, objetiva. O cara que está nos assistindo, a mulher, isso é para independente. Tu está focando muito no 40 mais, mas eu conheço muito velho de 20 anos, de 25, de 30. Essa pessoa, para ter o primeiro contato contigo, por exemplo, ela está assistindo esse vídeo. O nosso vídeo passa aqui, passa no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo. Temos pessoas que nos assistem. Ela pode ter um primeiro contato, ela pode fazer um tratamento à distância contigo? Como é que funciona o teu dia a dia? A pessoa quer falar contigo agora, ela quer ter esse rendimento, independente da área. E eu a pergunta objetiva já deixou de ser, porque eu vou botar uma segunda. E se o cara tem uma fé, uma religião, alguma coisa envolve, não mexe, como é que ele pode se apresentar para ti? Então, eu atendo... a maior parte dos meus pacientes, 90%, é online. Porque antes aqui do podcast, eu estava atendendo um paciente de Brasília, entendeu? Então, assim, eu atendo paciente do exterior, porque eu sempre digo assim, você precisa estar presencial se eu for como oftalmologista, que eu preciso fazer exame de olhos, ou um ginecologista que precisa fazer exame de sangue. Hoje não precisa mais tocar no paciente. Os exames já dizem tudo. Antigamente você tinha que medir pressão e tal, porque hoje você manda fazer. Hoje você tem laboratórios que fazem à distância. Então, assim, a consultas são online. Então, a pessoa entra em contato comigo, marcamos a consulta online,
E a partir dali eu peço exames e se estrutura um tratamento até essa pessoa estar ótima. Claro que depois você vai ter que fazer, como eu faço para mim, a cada 6 meses eu faço todos os exames, reviso, a vida continua, né? Eu quero viver 100 anos, então não é um tratamento para ficou bom, acabou, é que nem carro, tem que fazer manutenção. Então a cada 6 meses a pessoa faz uma geral e faz a manutenção. Eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 30 anos. Entendeu? Pacientes que têm 90 anos de idade estão saudáveis. Né? Eu digo sempre ao paciente, eu quero que você ligue, que você tiver 90 anos, fale para mim, doutor, eu estou contigo há 30 anos e eu nunca tive nada. Essa é a ideia. Sim, essa é a ideia. Sim. Você está tratando para não ter doença. O outro que não tratou, está doente, está de cama, está com Alzheimer, está com Parkinson, está com estente cardíaco, entendeu? E você não tem nada. Essa é a ideia, como eu não tenho na minha idade. E a relação com a fé, independente da fé, da religião? São coisas totalmente diferentes, né? Entendeu? Estamos falando de medicina, estamos falando de ciência. Medicina, independente da crença da pessoa, né? Eu sou um cara bem espiritualizado, né? Eu sou tribo de Levi, né? Que tem toda essa obrigação com o mundo inteiro, né? Que é a nossa obrigação de ser, trazer a palavra de Deus e de Abraão, mas eu não faço nenhum tipo de proselitismo, né? E eu estou falando para um líder vir ter um acompanhamento com o senhor, mas eu estou também falando de um profissional que pode atender os liderados desse líder. Pode trabalhar em cima ou não. Um exemplo, hoje uma grande empresa, estou falando de uma grande empresa com centenas ou até milhares de funcionários. Ele consegue, a sua diretoria, os seus gerentes, os seus supervisores, terem uma linha de raciocínios, está fazendo bem para mim, porque lá no cabeça tudo bate, mas tem grandes supervisores, grandes diretores, dependendo do tamanho da estrutura da empresa, né? Ficando claro, eu acho que quem está precisando de ajuda aqui é o Figueirense, né? Está precisando de um tratamento de choque para ter um rendimento melhor, só para fazer uma piadinha básica. Não, assim, existe um projeto que a gente chama de My Performance, que eu consigo pegar toda a liderança de uma empresa e fazer um tratamento específico para aumento da performance neurocognitiva. Em grupo? Não é que é em grupo, trabalha todos, entendeu? Tá certo? Dá para dar uma mentoria, dá para dar. E nós temos uma equipe especializada. Eu tenho equipe especializada. Nutricionista, psicólogo, um dos maiores psicólogos do Brasil de comportamental que tem experiência nessa área. Nós montamos toda essa parte e fazemos todo um tratamento. E o Figueirense a gente pode resolver, viu? Sabe por quê? Eu acho que não tem mais salvação. Não, quer ver uma coisa? Lembra que eu falei dos hormônios de desempenho? Sim. Eu consigo fazer testes e dizer se ele vai ter desempenhar no jogo ou não, se ele vai ter lesão ou não. Isso a gente consegue fazer. Mas o Mil Grau do Avaí está aqui no bastidor e está dizendo assim, tira isso da coisa do ar porque ele não quer que o Figueirense melhore. Mas brincadeiras à parte, doutor, essa parte ainda do corporativo, sim, vamos pensar assim, um líder saudável vai ser um rendimento consequentemente, os que estão alinhados a ele serem saudáveis. Mas eu estou falando de um líder que às vezes está muito tempo sem estar saudável, ou achar que está e não está. Descobriu que não está, já tem mais um que não está saudável, já tem nessa hierarquia. Esse trabalho em estrutura, eu acho que faria um sucesso incrível. Sim. Estamos falando de um combo. Sim, Desculpa a palavra, não sei, talvez a mais técnica, mas... Enfim, eu estou falando de tratar uma grande empresa, alguns que já frequentaram aqui, outros que vão frequentar, e, assim, estão falando de barba, cabelo e bigode. Com certeza. Nós temos a equipe específica para trabalhar todos os aspectos. De aumentar o desempenho. Melhorar todo o aspecto metabólico, todo o desempenho neurocognitivo, e inclusive hardware e software, né? Desculpa a expressão, não sei se é essa, né? Ou seja, trabalhar toda a parte psicoemocional do grupo, toda a parte metabólica. Só mostrando assim, a parte metabólica. Se você não tem um desempenho ótimo, tá? Se você não tem um desempenho ótimo neurocognitivo, os trabalhos científicos mostram que aumenta a irritação, a paciência com o grupo. E não é só com o grupo, com a família. Olha aí. O cara chega em casa e briga com a esposa. O cara se separa e ele não sabe por que separou. É porque a capacidade dele de neurotransmissores, de dar relaxamento na hora que tinha que dar relaxar, de aceitar, de conseguir ouvir, perceber, processar e responder com qualidade, caiu a qualidade, caiu a resposta. Como ele é líder, ele se irrita. Então, muitas vezes você tem problemas familiares, problemas sociais. Você começa a ter não só com sócio, com o teu relacionamento, que é o teu
onde você faz os teus negócios, você começa a perturbar tudo. Então, nós temos equipe para trabalhar isso, eu faço essa parte metabólica, tenho o psicólogo que trabalha com hipnoterapia, que é rápido, não é 10 anos, é 10 sessões, você resolve tudo. Trabalha assim em grupo. Nós já fizemos com equipes de vôlei, com resultado assim, as meninas do vôlei saltaram 15 centímetros mais alto, só com trabalho. Uau. Entendeu? Dá uma equipe para mim, dá o Figueirense para mim, tu vai ver se eu não mudo. Entendeu? Sensacional. Muda totalmente. Sensacional. Então, os resultados, desculpa os havaianos, os resultados são a minha esposa que fala, existe medicina e saúde Maserati. E as pessoas pensam que o Corolla é o máximo que se consegue. Uau. Existe. Tem. Hoje é 120 anos, 130 anos com altíssimo desempenho e qualidade. Social, familiar e profissional. Esse paciente, ou pseudo-paciente, e ele já tem algum tipo de tratamento de saúde. Já tem, por exemplo, ele tem um médico dele há 20 anos, 15 anos. Muita gente tem essa linha, né? O acompanhamento. Tem gente que se cuida da saúde especificamente, pontual ali, né? É um problema de coração, enfim. E ele vai precisar parar de fazer esse tratamento, começando um tratamento, um acompanhamento com o senhor? Dá para agregar e anexar dentro do... Ele já tem um problema de saúde, ou já tem um acompanhamento? É o médico da família, um exemplo. O senhor vem para agregar, somar, ou ele precisa substituir o profissional? Não substitui, como eu te falei. Ele tem o médico da pedra do rim, ele tem que continuar. A minha função vai ser o rim que faz pedra, entendeu? Eu vou manter toda a tua empresa funcionando e indo ao máximo. Você precisa de um gerente administrativo, precisa de um gerente comercial, vai continuar. Não soma. Eu gosto de ter os profissionais da medicina convencional, alopática, trabalhando junto. Eu não tenho preconceito, é soma. Eu queria encerrar o programa de hoje, antes de te pedir para deixar os contatos, tudo, não, eu queria começar pela parte que eu queria que tu olhasse para o nosso público aqui e fizesse uma mini fala, de pelo menos de até 5 minutos. Eu sei que é quase impossível isso, mas o nível da tua inteligência, teremos que ficar dias aqui. Mas tu é um conferencista. Inclusive, um dos primeiros contatos que eu tive pessoalmente contigo, alguns anos atrás, foi numa grande palestra que tu deu lá em Chapecó, dentro da Jet Church. Lembra disso? Lembro. Que tu deu um show lá, uma aula. Né? E foi o que eu mais gosto, porque eu gosto do improviso, né? Aceitasse o desafio. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua relação profissional e a importância da pessoa procurar um profissional. A gente está falando não de um carro, que é substituível, mas de um ser humano. Pode ser assim? Pode, vamos eu acho que isso vai dar uns bons cortes. Excelente. Assim, nós estamos aqui para colaborar com a vida, nas diversas formas. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, que serão o futuro, pelo menos da nossa linhagem. Nós temos que cuidar e conviver com os nossos amigos, né? Como eu convivo contigo, para que isso se espalhe o bem. Mas nós temos que cuidar das nossas empresas para que elas gerem vitalidade, gerem riqueza, né? Para todos que nós servimos como profissionais. Mesmo quando você vende alguma coisa, você está servindo alguém. Se você não está dando uma coisa para alguém, você não está dando nada. Mas nós temos que começar conosco. Nós temos que estarmos super bem emocionalmente para os nossos filhos e com saúde também para cuidar deles. Nós temos que estar muito bem emocionalmente também e de metabolismo e de desempenho neurocognitivo para os nossos amigos, para a nossa profissão, para os nossos subordinados, para as nossas chefias, para os nossos parceiros, para os nossos cônjuges, e nós temos com os nossos pais, que nós temos que honrar e cuidar deles, e nós temos que cuidar de nós mesmos no início para isso. Assim, não espere quebrar para ficar dependente dos outros, é ao contrário, em vez de ajudar, está usando os outros para cuidar de você. Essa é uma grande questão. Você tem que estar super bem para poder desempenhar tudo isso e aí cumprir os altos fins da sua existência. Nós estamos aqui para cumprir. Então você tem que estar super bem. Então, você tem que procurar alguém quando você está com um problema, com certeza. Mas é melhor não ter o problema. Então você procure profissionais
Pode ser comigo, pode ser com outro profissional que trabalhe na mesma linha, para poder estar no seu ótimo, no seu melhor. Porque é muito bom estar muito bem, eu posso dizer. É muito bom. E quem está muito bem sabe disso. E quem não está muito bem também não. Tem uma frase agora que eu me lembrei que é o seguinte. Quando você não tem problema de saúde, você acha que tem muitos problemas. Quando você tem problema de saúde, você tem um problema. Então não espere isso. Tá? Então, cuide-se. E goste de você e cuide-se. É muito bom estar muito bem. Grava essa mensagem. Senhoras e senhores, Dr. José Irineu, eu vou te convidar a estar aqui em alguns programas para frente, porque eu acho que eu vou ter que fazer uma série contigo. Tem a Netflix, vai ter a Irineuflix. Eu tô falando sério, é um assunto bem importante, um conteúdo que eu quero trazer. Eu fiz questão de ser o meu primeiro convidado nesse novo formato. A gente fez 3, 4 edições nesse novo formato. As 2 anteriores eu estava em viagem, combinado, e a primeira foi de uma de estreia com os amigos. Mas eu fiz questão de ter aqui, tanto que eu já te chamei faz algumas semanas atrás, porque eu sabia do valor agregado que o senhor pode trazer para essas empresas, para esses líderes e também para os seus liderados, esse público que a gente tenta doar um pouco do nosso tempo. E claro que a gente tem, obviamente, querendo fazer conexões de negócio, mas eu aprendi uma coisa, que aquilo que a gente tem de acesso, a gente tem que valorizar e cuidar com quem a gente passa os acessos. Sim. E quem a gente passa os acessos. E o senhor, eu passo assim, né, indico de olhos fechados pela tua seriedade, a tua competência e, mais do que isso, pelos resultados. Sim. E a árvore é conhecida pelo fruto. Quem precisar te encontrar, tu vai falar aqui o teu telefone, a tua rede social, e os meninos vão botar aqui na produção. E agradecer ao estúdio Fala Aí. Se vocês acharem alguém melhor, eu desafio, eu pago dobrado. Tá gravado, faz um corte disso aí. Porque aqui os caras são top. E agradecer também a Alter Media, meu amigo Pablo, que é um cara fenomenal. Eu só tenho a agradecer a Deus pela tua vida, meu irmão. Passa as tuas redes e o teu contato. O meu Instagram é @dr de Dr. José Irineu. Tá? Ali você pode mandar mensagem. E telefone para contato é 51, que eu sou de origem de Porto Alegre. Ninguém é perfeito, tinha que ter algum defeito. 51 99739 5656. 99739 5656. Mas deixe uma mensagem no privado no @dr José Irineu, que é o meu Instagram, que fica bem tranquilo e fácil. Eu não sou um jovem que fica postando todos os dias, né? Mas tem algumas coisinhas lá. Vamos brindar aqui e agradecer. Vamos lá. É muito bem se sentir bem. É muito bom estar saudável. É muito bom estar saudável e estar bem. Deus abençoe. Amém. A nós todos.